Boa noite, meu nome é Isabela, tenho 26 anos, sou formada em Pedagogia e atualmente faço faculdade de Matemática. Estou aqui com meu colega. Boa noite, gente. Meu nome é Sanderson, eu tenho 19 anos e também curso matemática. Hoje a gente tem uma proposta diferente para vocês. Falaremos no nosso podcast sobre uma carta do livro do Paulo Freire, Professora Sim e Tia Não, que dispõe de cartas a quem ousa ensinar. Aqui nós falaremos sobre a oitava carta. Essa oitava carta fala sobre a identidade cultural e educação. Sam, o que você entende por identidade cultural? Eu sempre achei muito interessante que identidade cultural é um termo muito discutido. Se você for pesquisar sobre pensamentos tanto de filósofos quanto de educadores, é um contraponto muito grande e eu nunca tinha encontrado alguma definição que eu realmente acreditasse. E logo de cara na carta, ele define a identidade como a união de tudo aquilo que a gente herda, ou seja, por questões até genéticas, assim, de família, de estar naquele meio, com tudo aquilo que a gente adquire durante a vida. Então, todas as nossas experiências adquirem alguma coisa na gente para a gente criar a nossa identidade cultural. É aquela história da empiria, né, que até dizia Aristóteles. E logo de cara, depois dessa definição, o Paulo Freire propõe para a gente uma reflexão em cima do que o François Jacob disse. É mais ou menos assim, ele fala que o ser humano é programado para aprender. E essa busca incessante de conhecimento é justamente o que define nosso futuro. E nesse meio, né, de aprender, de conhecimento, tem um ponto muito importante, que é a liberdade. Por exemplo, eu, ao invés de fazer o ensino médio normal, eu fiz integrado ao ensino técnico. Então, eu tive a liberdade de escolher, eu escolhi aprender e me aprofundar, não só nas matérias escolares, como também no curso técnico de informática. Então, eu tive a liberdade de escolher a maneira como eu queria aprender, porque eu podia pegar na internet, podia fazer um curso ao mesmo tempo em outro lugar, e eu fui lá e quis fazer junto com o ensino médio, e o que eu queria aprender, que era informática. Em cima disso, eu ainda trabalhei, né, para ganhar mais experiência, que é justamente a definição de identidade, que é aquilo que a gente adquire com o tempo, com as experiências. Então, essa definição de liberdade é extremamente importante também. Eu também tive uma experiência dessa na minha vida quando optei pela pedagogia. Eu optei tive essa liberdade também em escolher o que eu queria para mim. E também fui contra opiniões de pessoas que achavam que não seria bom para mim. Olá, é um exemplo bom também, Isa, e é justamente disso que torna a nossa trajetória, né? Durante toda a nossa vivência, é a liberdade da escolha misturada com todas as nossas emoções e sentimentos, né? Porque o ser humano é uma máquina de sentimentos, é emoção à flor da pele o tempo todo, que faz com que a gente crie essa identidade, né? É as nossas escolhas dadas pela liberdade, é as emoções e os sentimentos que fazem com que a gente tenda a uma escolha, tenda a uma experiência. Então, assim, no começo da carta a gente define a identidade e a gente percebe que o indivíduo, ele é dono do seu entender e do seu aprender. Refletindo um pouco mais, Isa, o que a identidade cultural tem a ver com a educação? Bom, fica clara a importância da identidade de cada um de nós como sujeito, educador ou educando, na prática educativa. Da identidade entendida nessa relação contraditória de que nós somos construídos por uma carga genética. Ponto de partida para essa prática compreensiva é saber, é estar convencido de que a educação é uma prática política. Daí se diz, a educadora é política. Em vista disso, o educador, para ensinar, ele precisa conhecer o mundo do aluno
para que isso seja em cima desse concreto, do dia a dia e de seus valores. Assim, o educador também terá uma concepção mais clara da sua própria identidade. Um exemplo muito bom de uns anos atrás, de dois professores que, ao sair da escola, se depararam com um campo onde as crianças empinavam pipa. Eles se aproximaram e começaram a conversar. Nós vamos fazer uma leitura adaptada dessa conversa. Quantos metros de linha você costuma soltar para empinar o papagaio? Mais ou menos 50 metros. E como você calcula para saber que solta mais ou menos 50 metros de linha? A cada 2 metros, mais ou menos, faço um nó na linha. Quando a linha vem correndo na minha mão, vou contando os nós, e aí sei quantos metros tenho de linha solta. E em que altura? 40 metros. Como que você calculou? No quanto eu dei de linha e na barriga que ele fez. Podemos calcular esse problema fundado na trigonometria, ou até por semelhança de triângulo. Se o papagaio estivesse alto, bem em cima da minha cabeça, ele estaria em altura os mesmos metros que eu soltei de linha. Mas como o papagaio está longe da minha cabeça, inclinado, ele está menos do que os metros que eu solto de linha. Aí houve um raciocínio sobre graus. Em seguida, a conversa continua, né? O professor pergunta ao menino sobre a construção do molinete e o menino responde fazendo uso das 4 operações fundamentais, né? Soma, adição, subtração, divisão e multiplicação. E, ironicamente, a gente ainda descobre naquele momento, né? O menino conta que ele havia sido reprovado na escola, no componente da matemática. Ou seja, nada do que ele sabia tinha valor para aquela escola, porque o professor e a escola não tinham consciência de tudo que o garoto tinha na experiência, né? Tudo que ele tinha adquirido pelo que ele viveu, o lado concreto da vida, né? E tudo bem, a gente viu na conversa que ele falava de uma maneira não formal. Ele sabia os conceitos, ele sabia como calcular de uma maneira não matemática, igual a gente aprende na escola, né? Era algo diferente. E muitas escolas só aceitam a linguagem formal, né? A mecânica memorizada, que a gente pode chamar assim. Ele reconhece isso como única e legítima. Então, a gente pode concluir pela leitura que durante toda a carta, né, o Paulo Freire, com as citações do Jacob, com essa história dos professores em contato com o menino da pipa ou do papagaio, né, que a ideia dele nesse momento do livro é abrir os horizontes do leitor, para esse leitor, como futuro professor, enxergar que todo mundo é capaz de aprender. E a gente só vai conseguir realmente ensinar, ter um bom desempenho, só vai conseguir ver do aluno um bom desempenho quando a gente entrar no mundo dele. Na história, os professores presenciaram, assim, ele tinha conhecimento de tudo, de trigonometria, com os ângulos, de semelhança de triângulo, de distância entre um ponto e outro. Então, ele tinha, de maneira não formal, todos os conhecimentos. Então, se esse menino tivesse a sorte de ter um professor que entrasse no mundo dele, que conhecesse o público-alvo dele naquela turma, o aprendizado ia ser muito maior, porque o menino não ia ter só o conhecimento do que ele viveu, ele ainda ia ter o conhecimento de maneira matemática e podia expandir cada vez mais. Então, eu acho que nesse momento do livro é isso que ele quer passar, que a necessidade do professor entender e entrar no mundo do aluno. Em conjunto, a nona carta, ela fala sobre o contexto concreto e o contexto teórico. Nela, Paulo Freire ressalta a importância de procurar sempre entrelaçar esse contexto concreto e o contexto teórico, pois é impossível ensinar conteúdo sem saber como pensam os alunos no seu contexto real.
E um pouco desse exemplo a gente já teve nessa 8ª carta, e que se dá continuidade nas cartas seguintes. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu tenho a dizer que é um livro muito interessante, né? Então, procurem ouvir os outros podcasts. Acho que a gente tem que adquirir consciência, né? O futuro professor, tudo bem, os alunos também, mas a mudança tem que começar na gente, porque senão não tem solução. Então, vou deixar por aí, ou no primeiro comentário, ou até na publicação, o link da próxima carta. Ouça e, se tiver interesse, pega o livro, né? Tem disponível na internet, PDF. Desculpa para não mudar e para não fazer a diferença. Por hoje é só, pessoal. Até mais. Tchau!